Paz do Senhor para os inscritos e para aqueles que estão assistindo TV AD Diadema pelo canal do YouTube. Estamos mais uma vez levando até vocês, com a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um trecho de subsídio sobre a lição desse trimestre, lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos falando sobre alguns números grandes de irmãos que têm acessado, as quais agradecemos pela audiência e também não só nas nossas lições, mas também nos nossos cultos, que nosso pastor Edson tem liberado para todos os que poderem assistir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos voltar aqui e dar continuidade da lição sobre a Arca da Aliança. Alguns poderão falar, mas pastor, o senhor já falou na lição número 8, alguma coisa da arca, mas nós até ficamos surpresos quando vamos pesquisar e estudar a Bíblia a respeito da Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, quanto grande é o tesouro que temos de literatura bíblica sobre este assunto. Então nós temos muita coisa a falar. A nossa lição, o estudo está baseado nessa semana no texto em Êxodo, no livro tema desse trimestre, em Êxodo capítulo 26, versículo 33, na versão bíblica ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia, e diz o texto bíblico: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A leitura bíblica para embasar o nosso estudo encontra-se no mesmo livro, no capítulo 25, do versículo 10 até o 22, em que inicia dizendo: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura será de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Esta era a forma retangular da nossa arca, a arca que Israel usou e que Moisés foi orientado no monte a fazer segundo a ordem de Deus. Vai falar sobre os varais, vai falar sobre as argolas dos varais e falará também do elemento que compõe a arca. A arca tem essa forma retangular e tinha um tampo, ou uma tampa chamada de propiciatório, que falaremos a respeito detalhadamente daqui a instantes. Uma das coisas interessantes da arca é que a arca era para ser recebida com alegria. Então Moisés chegou, Deus falou a Moisés, disse assim: os filhos de Israel me tragam uma oferta e recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelia a cooperar. Fala da alegria de cooperação para fazer todo o material da arca. E vai dizer que Moisés é orientado a cobrir essa arca, que era de madeira de cetim, e cobrir toda a arca com ouro puro, por dentro e por fora. E fazer uma coisa interessante: a borda da arca é chamada na Bíblia de uma coroa de ouro ao seu redor. E fará também 4 argolas, e porás 4 cantos nela, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro. Eu estou ressaltando esse texto bíblico, porque isso é importante para o entendimento que nós teremos nesta lição. O professor, o aluno, o pesquisador, o estudioso, vai encontrar alguns elementos que vão falar a respeito desses 4 argolas e desta forma de que a arca de madeira de cetim é coberta com ouro puro. A arca foi um elemento importante na vida de Israel, mas ela também, em algum momento, ela foi saqueada de Israel. Mas sendo saqueada de Israel, como está escrito na Bíblia Sagrada, os filisteus a levaram, o ídolo que os filisteus cultuavam
não resistir à presença da arca. Quer dizer, a arca, nós somos a arca, Jesus é a arca perfeita, e está em nós a presença de Deus. Aonde nós formos levados, o inimigo pode tentar levar a sua vida, mas a presença de Deus faz com que ele caia com a presença de Deus na nossa vida, representada hoje pelo Espírito Santo e por Jesus, que mora em nós juntamente com o Pai. Então é importante isso. E a arca também tinha uma questão da alegria, ela também abençoou uma casa. E lendo as Escrituras, ressaltamos que a casa que foi abençoada não foi uma casa comum. Deus tem um propósito, porque a arca tinha, como já falamos anteriormente, uma tribo e alguns elementos humanos que trabalhariam com a arca. E esses eram da casa de Levi, os chamados levitas. Então a arca, quando ela veio para Davi trazê-la de volta ao templo, ela foi deixada na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom foi abençoada pela presença da arca. Quero ressaltar que a presença de Jesus, ela abençoa e multiplica e prospera a nossa vida. Obed-edom quer dizer, servo de Edom, era um levita que guardou a arca depois daquele ferimento que Deus fez em usar. Por isso, nós falamos das argolas e ressaltamos agora que tinha uma maneira correta de se transportar a arca, através dos varais de madeira também que Deus mandou fazer. A arca, ela ia à guerra. Logo em seguida, após Josué tomar o comando de Israel, com ordem de Deus, colocando ele como lugar de Moisés após a morte de Moisés, diz a Bíblia lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 4, 11 a 14, que os sacerdotes levaram a arca à vista de todo o povo e passaram armados na frente de Israel, como ele tinha falado, uns 40.000 homens de guerra armados, passaram diante do Senhor para a batalha, quer dizer, passaram pela arca. A arca, ali nas campinas de Jericó, já estivemos lá, um lugar que está até hoje com bastante informações arqueológicas daquela época, e diz que naquele dia foi o dia que a arca, a presença de Deus faz isso. Deus engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel. Então, se a arca de Jesus estiver na nossa vida, você vai ser engrandecido, ainda que em situação difícil hoje. Às vezes até mesmo questionado na sua posição, mas Deus vai te engrandecer, porque a presença da arca aponta para Cristo e vai fazer com que você seja engrandecido na presença de Deus, não a presença humana. Então a Arca da Aliança, estudando este assunto, após essa pequena introdução, ela era e é considerado pelos estudiosos como o coração do tabernáculo. A arca tinha a sua função de ser o local aonde Deus falava. Nós vamos ver que Moisés falava com Deus depois e mesmo anteriormente na arca. Então este assunto, como estamos levando, é entendido sob a ação dos sacerdotes, né? Mas esquecemos que havia um homem que foi o único, à exceção de Jesus, que Deus falou, você vai ser por Deus, e você vai falar para Arão, e Arão vai falar aquilo que você falar. Então Moisés foi colocado nessa posição. Então Deus falava com Moisés o que o povo havia de fazer, o que o povo deveria fazer, e todas as ordens relativas às 12 tribos para tornar a nação de Israel. A arca tem esse efeito. Ela aglutinou ou ajuntou o povo, até na composição do acampamento, a arca estava ali do centro, todas as 12 tribos estavam ao redor. Então começou daí a formar uma nação federativa de 12 tribos, até chegar ao tempo de Davi e Salomão, em que a arca ficou repousando no templo, não ficou mais andando no tabernáculo, mas passou a ser agora já uma nação. Deus fez isso. Então nós temos essa questão da arca. A arca, ela, de alguns
nessa continuação dessa introdução, nós vamos ver que a arca serviu de um arquivo sagrado, seguro, que conservava alguns elementos do culto de Deus a Deus, algumas lembranças, algumas memórias do povo de Israel. Então, a Bíblia nos fala isso, que o seu conteúdo principal, no livro do Êxodo, capítulo 25, qual era o conteúdo principal, pastor? Eram as 2 tábuas do testemunho, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, era o principal conteúdo que estava na arca, que é a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que está dentro de nós como um tesouro que não pode ser esquecido. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós também temos esse arquivo. Mas agora falando da arca, era um arquivo sagrado para a segura conservação das sagradas advertências. Tinha então os 10 mandamentos, tinha um jarro de ouro com maná e a vara de Arão, que brotara, lembrança da autoridade sacerdotal, lembrança da provisão de Deus no maná. Esses elementos ficavam guardados dentro dessa arca, né? Então isso é muito importante nós guardarmos, estudarmos e mostrarmos para os alunos sobre esta posição da arca, como um arquivo sagrado, local de guarda daquilo que Deus tem feito na vida nossa, na vida do povo de Israel. A arca, Deus falava com Moisés, em Êxodo 33, versículo 9, vai dizer assim: e sucedia que entrando Moisés na tenda, agora já na tenda sagrada, no tabernáculo, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Diz mais: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que viveres posto na arca o testemunho que te darei, ordem de Deus, guardar as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E mais ainda: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. É interessante isso, porque é por meio dos querubins que Deus falava. São 2 elementos que nós vamos estudar também nessa lição, que é falando sobre a Arca da Aliança. Aparentemente, isso, quando nós estudamos a arca, estudamos a questão sacerdotal, destacamos que Arão e seus filhos eram sacerdotes, mas Moisés, devido a essa posição anterior que eu falei, dada por Deus a ele legitimamente, com autorização, para ele ter autoridade sobre todo Israel, representando o próprio Deus, no Levítico 9, 23 vai mostrar: e entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram, abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Diz mais em Números 7, 89: e Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, enquanto ouvia a voz, presta atenção, enquanto ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Pastor, propiciatório é a tampa da arca, onde tinha os 2 querubins. O texto bíblico mesmo vai informar que estava sobre a arca de testemunho entre os 2 querubins, assim ele falava, Deus falava com Moisés. A arca é esse elemento do culto, essa peça, esse utensílio cultico divino, divinamente instruído, media cerca de 1,10 m por 0,70 metros por 0,70 metros de altura e largura. Então era um retângulo, né? O material era madeira de acácia, como já estudamos, revestida de ouro puro, fala da divindade de Deus, que eram fixados na madeira. Revestimento que mostra Jesus Cristo, o homem, mais filho e Deus aqui na terra, sofrendo como homem, que é a madeira de acácia, que é endurecida, é chamada até da madeira inquebrável, mas sofrendo, e ele tinha revestido da sua glória, como apareceu no monte, na teofania, em que ele se mostrou a sua glória para os seus discípulos. Tinha essa arca, como eu falei, uma coroa, uma moldura, também de ouro puro.
Segundo, faz nos falar o escritor Stalker, essa coroa era o suporte das cordas. Era uma obra artística com uma bordadura de ouro que servia de anel de arremate, mas decorativo em toda a volta da arca. E a segunda parte da arca que nós falamos é a sua tampa, que é chamado, e era o local do culto sacrificial, não levando elemento físico, mas somente o sangue dos animais, tinha que ser aspergido no propiciatório, e ela era também recoberta de ouro, e tinha sobre ela 2 querubins, que interessantes, tinham que ser feitos de obra batida no martelo de uma só peça, virados um para o outro, com as cabeças inclinadas e as asas estendidas para o alto e por cima da arca. Você pode ver alguns elementos de fotos, fotografias, em Bíblias, temos também. A tampa também era chamada do trono de misericórdia ou tampa propiciatória, que propiciar quer dizer trazer um benefício aceitável perante Deus. Já falamos o que é propiciatório. Tem uma questão, a arca, como sendo um elemento retangular de madeira, alguns teólogos estudaram e outros aceitam, outros não aceitam, mas tem versões bíblicas que vai falar, principalmente a Septuaginta: fundirás por ela 4 argolas de ouro que porá nos 4 cantos inferiores. Quer dizer que tinha um certo elemento para não ficar diretamente no solo. Então tinha como fosse alguns pequenos elementos que deixavam ela afastada do chão, né? A Arca da Aliança, ao estudarmos na Bíblia, nós vamos ver vários nomes. Tem cerca de 20 maneiras de nós chamarmos e denominarmos a Arca da Aliança. Entre elas tem a Arca do Testemunho, em relação ao testemunho que seria o Decálogo, os 10 mandamentos. A Arca do Soberano, o Senhor. A Arca Sagrada. A Arca da Aliança, que está lá em Josué 3 e 6. A Arca do Deus de Israel, 1 Samuel 5 e 7. E chama-se até mesmo da Arca de madeira de acácia. Então nós temos várias maneiras que você vai encontrar na Bíblia com esse nome, mas está tratando da Arca da Aliança. Então fique atento quando você for ensinar, ou for pesquisar, ou for estudar o assunto, que são várias maneiras que estão citadas na Bíblia sobre a Arca da Aliança. O conteúdo da arca, a gente vai ressaltar aqui, temos uma geral. A Bíblia sempre nos ensina assim: falamos do geral, depois entramos nos detalhes. Deus fez o homem no primeiro capítulo de Gênesis, mas o detalhe da formação você vai encontrar no capítulo 2 e 3. Então, teologicamente, nós devemos ensinar primeiro o geral, para depois começar a mostrar item a item. Normalmente nós não temos o tempo para ficar aqui detalhando todos os assuntos, porque nós temos uma gravação de subsídio. Não é o estudo da lição completo, é subsídio para você incorporar no texto escrito e bem escrito pelo escritor da CPAD nesse trimestre e nos outros trimestres. Então a arca é o objeto central do culto, onde se guardava o testemunho. O texto dos 10 mandamentos que o povo aceitou, formando assim aliança com Deus. Ressalte isso. A arca, ela é parte da aliança sinaítica, da aliança que é formada lá no Êxodo capítulo 19. Deus pede para Moisés perguntar ao povo, através dos príncipes das tribos, se eles queriam que Deus fosse o seu Deus. Eles aceitaram. Deus marcou uma solenidade, uma solenização para fazer a aliança. Então, a sua presença, agora, após a aliança, vai estar presente. Desde o Egito estava presente, mas agora de uma maneira em que eles pudessem agora oferecer um culto contínuo ao Senhor. Deus estava presente na nuvem, Deus estava presente na tocha, durante o deserto. Mas agora, e durante com a arca também, mas agora ele vai falar com o povo através do propiciatório diretamente com Moisés. A arca tinha então argolas para carregar
para ser carregada com varais. Tinha o propiciatório, que era o lugar do perdão, que aponta para Cristo, né? Tinha os querubins. Os querubins sempre estão associados à revelação da glória de Deus. E não era um caso de idolatria, pois era guardado no Santo do Santo, para ninguém ficar lá adorando o querubim. A angelologia bíblica nos ensina, nas Assembleias de Deus e nas igrejas evangélicas, que nenhum tipo de anjo, arcanjo, é para ser adorado. Até em acontecimentos bíblicos, os anjos mandam a pessoa se levantar, não recebe adoração. Então, o querubim só era visto pelo sumo sacerdote, quando ia ofertar ao Senhor, e mostrando a presença de Deus, mas através da presença dos querubins, e também o séquito divino entrava no Santíssimo Lugar para Deus falar com Moisés. Porque aonde Deus vai, o seu séquito acompanha. O séquito é o que é? O que o aluno precisa saber? O séquito de Deus é a composição dos elementos que estão ao seu redor nos céus, o seu exército angelical, que o acompanha em todo tempo, em todo lugar, em todo universo, em todas as galáxias, em qualquer lugar que você pensar, a presença de Deus é acompanhada pelo seu séquito para mostrar a sua glória, porque não podemos vê-lo face a face. A arca era a figura de Cristo. Dentro da lição, símbolos da obra redentora, a arca é uma figura de Cristo. De forma que tudo que estava dentro da arca tem um sentido tipológico e apontava para a perfeição de Jesus Cristo, sua morte e crucificação. Vejamos, na arca tinha maná? Tinha maná dentro da arca. Deus mandou guardar, que representa o verdadeiro pão que desceu dos céus. Jesus disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, falando do maná. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus Cristo. Tinha a vara de Arão? Tinha, representando o quê? O sacerdote. Até foi uma disputa entre as tribos, os príncipes, colocaram as suas varas, e apenas a vara de Arão floresceu, seca, mas floresceu, deu amêndoas, flores e frutos, representando e apontando para o sumo sacerdote eterno, conforme está escrito em Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, estamos aguardando, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. O tabernáculo de Cristo, que é o seu próprio corpo, não foi feito por mão humana. Tinha dentro da arca as tábuas da lei? Tinha. Como nós falamos aqui, a tua lei está dentro do meu coração. A lei no interior da arca representava a palavra de Deus e o verbo. Quem é o verbo? O verbo encarnou-se, esteve entre nós, vimos a sua glória e tocamos nele. Está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Então a arca representa tudo isso, né? Então Scrooge, ele fala: o pátio continha a tenda continha o Santíssimo continha a arca continha a lei, e a lei era a vontade revelada de Deus, da qual Cristo é a personificação e a expressão perfeita. Então a arca aponta para Cristo. É fundamental entender isso. O tabernáculo, como estamos estudando nesse trimestre, está falando sobre isso, apontando sempre para quem? Para Cristo. Então o pátio continha a tenda. A tenda, que tinha lá dentro? O Santíssimo. No Santíssimo estava a arca, e dentro da arca estava a lei. Agora essa lei, ela é revelada na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a perfeição da arca que Ele próprio representa. Quando nós falamos da arca, nós vamos sempre encontrar alguma questão. Por que Deus colocou os varais?
tinha os varais. Se você ler o texto bíblico que nós temos na lição, vai falar dos varais. São varais que Deus determinou que eles estivessem lá. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca para se levar com ela a arca. Ordem de Deus. Tem que levar segundo Deus mandou. A tua arca tem que ser levada de acordo com aquilo que Deus mandou você fazer. Então, tinha vara, tinha a forma de transporte? Tinha. Isso era a função dos varais, que apontava o quê? Era sagrada a arca. Ninguém podia segurar diretamente na arca. E como ninguém pode tocar em Deus. Deus é inexpugnável. Mas Cristo, a arca, que tabernaculou aqui na terra, andando pelas ruas da Galileia, ele foi tocado, e dele saiu virtude curadora, porque ele é próprio Deus, mas em forma humana e perfeita, a presença de Deus permitida de entrar entre os homens, o poder que estava nele, o poder de Deus, fez com que gente fosse curada ao tocá-la, ou ele tocar em alguém. A Bíblia ensina aqui como fazer esse transporte. Acabaram de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, os filhos de Coate tinham essa função, virão para levá-la, mas no santuário não tocarão para que não morra. Como que tinha que carregar? Tinha que pegar o varal, colocar a pele, o pano, o véu azul, depois colocar a pele, e aí sim podia pegar nos varais e transportar a arca, que o povo não podia ver lá fora a arca. Temos que lembrar que nós estamos com um povo que caminha no deserto. A arca está móvel. A arca vai caminhar com o povo até o momento em que Davi vai falar: Deus, eu queria fazer para o Senhor uma casa. Eu moro numa casa de estuco, o Senhor não tem uma casa, mora numa tenda. E Salomão construiu o templo. Aí vai mudar, a tenda já não vai ser mais usada, mas a arca vai estar lá no templo. Isso mostra a santificação necessária para nós fazermos a obra de Deus. Nós, como sacerdotes, seja o pastor, seja o evangelista, seja o presbítero, seja o membro da igreja, todos somos sacerdotes comprados com o sangue de Cristo. Tinha que santificar-se. Todos os sacerdotes levitas, eles, para fazer subir a arca, ou seja, movimentar a arca, tinha que santificar-se. 1 Crônicas 15, 14 e 15, você vai ver essa orientação. Então os varais foram feitos por Deus para a provisão de transporte da arca. Eles eram de madeira de acácia, recobertos de ouro, eram colocados então nas argolas. Essas argolas, 4 argolas, elas serviam como a forma da arca andar, né? Então isso é importante para nós destacarmos na nossa lição, e eu vou aprender a estudar também um pouco com nossos professores que estão nos dando aula, porque nós estamos aqui ministrando, temos aqui, pela misericórdia de Deus, do pastor Edson, a atribuição da escola dominical, mas sentamos para ouvir os nossos professores, porque é bom e agradável aprender. Eu queria destacar a posição das argolas. Elas eram montadas, provavelmente, logo acima dos pés, que já falei aqui, essa questão dos pés ou dos 4 cantos da arca, conforme está em Êxodo 25, Números 4, no livro de 1 Reis 8, livro 1 Crônicas 15, tem essa questão dos cantos da arca. Então, essas varas, as argolas, era para colocar as varas. Vai dizer a palavra de Deus aqui na lição: e farás varas de madeira de cetim, a meterás nas argolas, as varas estarão nas argolas e não se tirarão dela. Ficava ali, na posição, não era para ficar tirando a argola, colocando no chão, colocando no canto, não, tinha a posição certa. Tudo na obra de Deus tinha a sua posição. Uma coisa que eu tenho prestado atenção dentro dessa lição, para nós, é que a construção da arca aponta
para aquela consolidação da aliança sinaítica. Falei instante aqui. O concerto de Javé, ou de Jeová com Israel, que eu falei há poucos instantes, que está no capítulo 19 do Êxodo, manifesta, segundo a ótica que estou utilizando para fazer esse subsídio, a vontade de Deus de estar no meio do seu povo, com a sua própria presença. Ele ali dentro da arca, presente, que Deus está em todo lugar, mas a sua glória ali presente na arca. Então, quando ele manda Moisés fabricar esse elemento cultico, ele vai fazer o quê? A consolidação da aliança sinaítica lá de Êxodo 19. Deus agora fala: eu vou andar agora com vocês, presente, não só mostrando a tocha de fogo, nem só mostrando a nuvem. Eu vou estar presente com a minha glória na arca da aliança. Então no capítulo 25 vai dizer: também farão uma arca. Alguém pode falar: mas por que falou também? Mas é que Deus tinha falado algumas coisas antes para Moisés, até o capítulo 25, de 1 a 10. Mas é o primeiro elemento que Deus manda fazer, fabricar. Primeiro utensílio é a arca de madeira de acácia. É o primeiro elemento, quer dizer, é a consolidação, o elemento principal, o coração da tenda, o coração do culto de Israel estava na presença da arca. O coração do culto, o coração da igreja é a presença de Jesus, a arca perfeita. Então tem essa questão que eu gostaria de ressaltar para os professores, porque é subsídio. Quando você lê também, leia antes o contexto próximo, anterior, para você saber que a primeira utensílio, a primeira obra a ser feita era a arca. Quando nós falamos das argolas, nós vamos falar de 4 argolas. Essas 4 argolas, elas foram usadas juntamente com as varas até o templo. Depois não se usava, porque a arca, como eu já falei, ficou fixa no templo de Salomão, né? Mas fala de 4, esse número 4, ele revela, as argolas revelam para mim. Eu estava estudando e me veio à mente esse pensamento de Deus, do Espírito Santo. Quem que representa 4 argolas com 4 varais para segurar alguma coisa? Fala do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Então a arca tinha equilíbrio. Lembra que ela estava caindo? Que o Uzziah colocou a mão porque não estava sendo levada pelos 4 varais. Então ia cair. Então fala do equilíbrio. Cuidado com o nosso equilíbrio espiritual, que hoje está difícil porque tem muitas informações. Aí existe um evangelho que trabalha com figuras como a arca para levar o povo a ofertar, para levar o povo até mesmo fazer uma arca imitando a arca que já não se sabe mais o destino. A Bíblia fala que viu-se a arca da aliança no céu. Tem uma referência em Apocalipse. Mas não é esse assunto que nós vamos nos aprofundar. Mas queremos dizer que as 4 argolas falam de um número do equilíbrio. As 4 argolas vai falar dos 4 evangelhos. As 4 argolas falam de 4 regiões que devem seguir, onde o evangelho deveria ser pregado por ordem de Jesus. A 4 argola, ela faz menção, que é um número teologicamente considerado como símbolo da criação do mundo, fazendo referência aos 4 cantos da terra e abaixo do mundo e o seu apelo universal. E então ela também representa, por exemplo, o evangelho pregado nos 4 cantos da terra, 4 regiões: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. 4 lugares para evangelizar, que a arca de Deus tem que ser levada, porque a presença de Deus tem que estar sendo falada, avisada em todos esses lugares. Não quer dizer que Deus não esteja lá no Oriente, no Ocidente, não está na Rússia ou está no Brasil. Deus está em todo lugar. Não tem lugar no universo, como já falamos, que Deus não esteja presente, porque Ele é onipresente. Atributo de Deus inegável e irrefutável é a onipresença de Deus. Mas quando eu falo de estar,
é do ser levado ao conhecimento dessas multidões a palavra do Evangelho. Aí Jesus vai estar sendo conhecido e muitos corações abrigarão esta arca de uma aliança que vai, esse número da aliança vai fazer o quê? Vai retornar, nos fala o equilíbrio, foi retomado o equilíbrio entre o homem e Deus. Deus sabe que o homem, ele é infiel. A Bíblia nos fala em Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E Deus sabe que nós somos falhos. Tanto que quando Abraão foi fazer a sua aliança com Deus, segundo a cultura do Oriente Médio, em que se passava pelo meio do sacrifício, Deus deu um sono a Abraão, que falou: eu sou Deus, Abraão é homem, então eu vou jurar por mim mesmo, vou passar por mim e por Abraão, mostrando que Deus cuida do homem, porque Deus é que cuida da salvação do homem. E aí firmou aliança, porque se Deus firmou aliança com Abraão, fala que Deus, ele era agora o fiador, pela sua fidelidade, atributo imutável de Deus, daquela aliança, que é esta aliança que se consolida aqui em Êxodo 19. Então esse caminho que nós seguimos para entender o assunto símbolos da obra redentora de Cristo é sob a ótica da aliança mosaica. Fala então dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala das 4 maneiras que Deus é apresentado: Deus é luz, Deus é espírito, Deus é amor e Deus também é fogo consumidor. Não se esqueça disso. Mesmo no Novo Testamento, Deus já mostrou que ele é fogo consumidor. Então nós seguimos essa lição nessa ótica da aliança mosaica, mas em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele nesse governo teocrático que ele colocou como governante máximo, provedor de Israel, ele estava ali fazendo o caminho até chegar à plenitude no seu Filho Jesus Cristo. Então Israel, essa aliança, ela está dentro do plano da salvação, está dentro do contexto programático de Deus, de uma aliança salvífica, redentiva, de salvar toda a humanidade. Ele vai usar o povo de Israel, e para isso a sua presença tem que estar lá. E para isso tem que estar a tipologia do sangue no propiciatório. E para isso tem que estar a bacia que lava o pecador. Está para isso o sacrifício no altar do holocausto. Para isso a arca, que é a presença que Apocalipse Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém me receber, viemos eu e o Pai, viremos e faremos nele morada. Então essas leis que Deus dá, a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial. Então a igreja do deserto, a congregação de Israel, tinha a presença de Deus no seu meio. Essa aliança era estabelecida também com os fundamentos. O fundamento, o tabernáculo, o fundamento, a aliança, o fundamento, o sacerdócio, o fundamento, as ofertas e o sacrifício, as 3 festas, a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculo. E é sobre essa ótica que nós voltamos então a essa questão do culto, que ficava no local secreto, somente acessada por Moisés, e após a dedicação da família de Arão ao sacerdote. Isso é importante. Nós vamos ver aqui a posição da arca. Ela estava numa posição que a distribuição dos elementos do tabernáculo mostrava e apontava para a cruz, passando uma linha reta do altar do holocausto até o Santíssimo, passando o lugar santo do candelabro na parte ocidental, aqui na mesa da proposição, no altar de incenso, faz a outra linha perpendicular que forma a cruz, que aponta para Cristo. Então a obra redentiva está na cruz. As madeiras ficavam na lateral, os querubins ficavam na tampa, na extremidade da tampa, o propiciatório voltado para o leste, as varas ficavam colocadas nas laterais,
Então, tudo isso vai formar um altar que vai mostrar e apontar para a cruz, diante do propiciatório, indicando que essa tampa era o local de expiação, onde era salpicado o sangue, que é o sangue vertido na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa questão, você estude aí, que o tempo é nosso amigo, o candelabro, a posição do candelabro, a posição de cada elemento, para você poder dar uma aula com mais informação a respeito da cruz nessa questão. Então nós temos alguns relatos, nós vamos deixar no nosso site, no estudandopalavra.globespot.com.br e também o nosso YouTube, na TV AD Diadema. Lá tem um quadro sobre a revelação e a construção de todo esse material. O material da arca, a questão qual era o nome da madeira, tudo isso nós vamos ter. Mas achei interessante que a primeira arca, quando nós vamos estudar a arca, nós não temos só uma arca, nós temos várias arcas na Bíblia, todas elas ligadas à salvação, todas elas apontando para Cristo. Noé preparava a arca, está lá em 1ª Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Então a primeira arca, a arca de Noé. A segunda arca, é interessante essa questão, como que a Bíblia é um caudal de informações. A segunda arca vamos encontrar na Bíblia, qual é? Vai ser a arca que foi colocado aquele que viria construir a arca. Moisés, ainda bebê, foi colocado dentro de uma arca que tem uma palavra Aron, que é uma arca que navegável, como a de Noé, mas que também salvou a vida de Moisés. Por isso que eu falo, dentro deste assunto, está tudo apontando para o plano da salvação em Cristo. Noé foi salvo da morte, da fúria de Faraó, providenciado por Deus, levado ao palácio, virou príncipe do Egito, depois tem que ir fugido para Midian, para encontrar lá sua esposa, e preparado, encontrando com Deus lá no Sinaí, ele pode voltar para trabalhar e Deus vai falar: Moisés, faz a arca, mas não é aquela arca que você estava quando era bebê, agora a arca da salvação que aponta para meu filho Jesus Cristo. Isso estou parafraseando, porque Jesus Cristo vai ser dado, conhecido como Messias nas Escrituras, posteriormente. Então, a segunda arca, ela está intimamente ligada à questão da salvação, porque Moisés está na arca como criança. Moisés, depois de já envelhecido, vai agora libertar o povo, cerca de 80 anos, saindo do Egito, e depois de alguns meses, Deus vai estabelecer aliança lá no deserto e vai falar: faz uma arca. O menino da arca é o que vai mandar construir a arca da aliança. Então, está em Êxodo 2, capítulo 1 a 3, você vai encontrar o nascimento de Moisés e como ele foi colocado na arca. Moisés, ainda que não soubesse quando nasceu, ou mesmo quando foi para Midian, lá para a terra de Midian, ele já desde o seu nascimento tinha autorização, a chamada, para que ele fosse um sacerdote. Já era um sacerdote. Então a arca fala de quê? Socorro, fala de livramento, fala de segurança, fala de proteção, fala de preservação. Então tudo isso, quando o povo botou o pé no Rio Jordão, primeiro entraram os sacerdotes com a arca e o povo passou a pé enxuto para entrar na terra prometida. Nós temos a terceira arca. Mas tem uma terceira arca? Ainda tem uma terceira arca. Você sabia que as tábuas dos 10 mandamentos, elas foram guardadas numa arca também de madeira de acácia, antes de serem colocadas na arca de acácia, decorada, revestida de ouro por dentro e por fora? Está lá em Deuteronômio 10, 3 e 5. Moisés vai revelar, já no final da sua vida: assim
Ele está falando, quer dizer, está falando do passado, uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 pedras, tábua de pedra, como as primeiras, subi ao monte, e pus as tábuas na arca que fizera. Ali estão, ele está falando dessa arca, como o Senhor me ordenou. Ou seja, a arca, as tábuas dos mandamentos já tinha estado numa arca. Só que não era uma arca que tinha determinação cultica para ser cultuada com a presença de Deus. É por isso que agora nós entendemos que quando Moisés entrava na tenda, já tinha uma tenda que Moisés falava com Deus, ele tinha a presença de Deus, o povo via ele entrar e ficava olhando pelas costas para Moisés. Moisés estava entrando lá, o povo ficava, o que Deus vai falar com Moisés? Isso antes do tabernáculo. Mas agora vai ser a arca da aliança que Deus vai falar, do propiciatório, no meio dos querubins, com Moisés. Então a importância na vida de Israel, e apontando para Cristo, é que a arca é necessária na nossa vida. É um santuário, é um local que Deus habitava, é um local coberto de ouro, mostrando a divindade de Deus. Então, nós queremos lembrar isso, que o irmão procure referências bíblicas, como tem Êxodo 25, Jeremias 3,16, Apocalipse 11,19, que é aquela citação que eu acabei de falar, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11,19 é uma referência neotestamentária sobre a arca da aliança, e nós vamos nos aprofundar sobre essa questão, que já falamos alguma coisa anteriormente sobre o paradeiro da arca, né? Então, a arca representa diretamente a glória de Deus em Jesus Cristo, pela sua obediência, conforme o plano de salvação. Fala da redenção, ou seja, o ato, o efeito de remir, o redimir significando libertação. Vai falar sobre a redenção cristã, que é o resgate da humanidade por Cristo. Remir significa resgatar, remover algo ou alguém do poder e domínio de outro. A arca fala de abençoar, e a arca ficou na casa do Senhor, e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1. Ou seja, a arca está legitimamente ligada ao ato de remir, de livrar, de dar salvação, ou de tirar. A Bíblia diz que o Senhor pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. A palavra remir diz que é esquecer de algum fato acontecido no passado. O fim desse encargo ou dessa falha é dado no ato da remissão. Então é importante que nós lembremos que a arca aponta para a remissão e redenção, que está onde? Colossenses 1, 14 e 15, vou citar agora. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A arca representa o trono de Deus na terra. A arca representa a presença de Deus em Cristo, pelo Espírito no meio do seu povo redimido. A arca representa a glória de Deus revelada na ordem divina e na adoração. O que o Pai busca? O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A arca representa a plenitude da divindade de Deus revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. A arca representava para Israel no Antigo Testamento o que Jesus Cristo representa para a igreja. O Israel espiritual citado e descrito, revelado no Novo Testamento. É uma citação de Kevin Conner, um teólogo muito importante e também sério e dentro da revelação da palavra de Deus. A arca quer dizer o seguinte: sem a presença da arca, e acabou, foi-se a glória de Deus. Sem Jesus, não dá para ter a presença de Deus na nossa vida. Se a arca fosse removida do tabernáculo, como aconteceu na época de Davi, tudo perdia o sentido, o povo ficava sem direção. Vinha a peste, vinha
vinha a rapadura. O que é rapadura, pastor? Rapadura é dizer que não tinha nada nascendo na terra, a terra ficava seca, não tinha nada brotando. Vinha então a sequidão, a fome. Então Jeová, que habitava sobre a tampa da arca no propiciatório, e lá estava o seu trono representado pelos querubins. O querubim é um assunto importante, não podemos deixar de falar, porque a Bíblia diz assim: e montou Deus no querubim e voou sobre as asas do vento, ao resplendor das suas glórias, nuvens se espalharam. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e fogo. Ou seja, Deus, Ele está se movimentando em todo lugar. O culto de Israel é um culto de movimento. O culto pentecostal é um culto de movimento. É mover a oferta, a glória, a aleluia, movendo o culto para o Senhor. O culto sem a glorificação, sem a adoração, sem Jesus, sem a presença da palavra, também não tem sentido. Então, o propiciatório era o lugar em que o sacerdote, 7 vezes ao ano, no dia da expiação, ele reconciliava o povo com Jeová, e sobre a placa de ouro da tampa da aliança, que é o propiciatório, em frente aos 2 querubins, ele fazia assim o sacrifício por todo o povo. O propiciatório era, em tese, a tampa da arca, o caporé, que eu já falei aqui. Mas se você estudar sobre ela, vai ver que está ligado à propiciação, o hilasterion, o propiciatório no grego, ou seja, sobre a arca os querubins de glória que faziam sombra no propiciatório. Quando você lê este texto no hebraico, no Hebreus 9:5, aliás, no grego, melhor falando, você está falando hilasterion, que é propiciatório, propiciar a oferta, né? Ele se relaciona com conciliação, com expiação, aplacamento da ira. É uma reconciliação, feita com o sangue da vítima aspergida sobre o propiciatório. Lembra que o raima, o sangue na Bíblia, simboliza a vida. E a vida que nos deu Jesus Cristo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. É por Ele e por Ele que nós temos vida. E pelo seu sangue. Jesus, na cruz, ele está simbolizando o propiciatório aspergido de sangue. Ele está apaziguando a humanidade com Deus. Somente através de Deus o homem tem o encontro, a regeneração, a redenção, a remissão dos seus pecados. É assim que o propiciatório simboliza também Jesus Cristo. Seu sangue ali no propiciatório, que era a própria cruz. Então a tampa com os querubins aponta para Jesus Cristo, ao qual Deus propôs por propiciação no seu sangue. Romanos 3:25. Para a justificação, para a justiça, pela remissão dos pecados que nós havíamos cometido dantes, vai dizer o apóstolo Paulo escrevendo aos de Roma, Romanos 3:25. E os querubins, pastor? Os querubins eram os guardiães da arca. Número 7:89 vai dizer que no meio dos 2 querubins, o invisível trono de Deus repousava sobre as asas estendidas dos querubins. Isso aí entra na questão espiritual. A presença de Deus, até a semana estamos ensinando para alguns alunos, ela tem que ser entendida pela fé. A presença de Cristo na igreja, às vezes nós estamos até distraídos, Jesus está presente, com seu séquito ali, vendo e recebendo o nosso culto, para entregá-lo ao Pai. Os anjos recebem nossa oferta e levam ao céu e colocam numa salva de ouro, Apocalipse 5:8, para que Deus receba a oração do crente como incenso suave, em nome de Jesus, e mandar a resposta para a nossa oração. Dessa forma que Deus se manifestava também entre os guardiães da arca, os 2 querubins. Os querubins eram de ouro,
Porque na glória de Deus, ouro puro. Porque na obra de Deus, na presença de Deus, só a pureza permanece. Os querubins estão ligados a essa questão do pecado. Guardiães lá do Éden, para ninguém estar depois que o homem pecou. Estão sempre ligados à questão da proteção e da santidade de Deus. Então a atividade dos querubins é pela santidade, para julgamento do pecado, é proteger o que é santo, como no Éden. E nós podemos entender a forma como Deus determinou a posição deles sobre o propiciatório. Rosto voltado para o propiciatório, asas voltadas para o propiciatório. Então, meus queridos e amados irmãos, essa lição, terminando com os querubins, apontava também para a unidade de ação. Devemos trabalhar juntos, eu e você, trabalhando para a obra de Deus, e Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Não deixe de nos assistir. Fique com Deus, Deus os abençoe, em nome de Jesus.